Quando a gente ouve a palavra sertão, o que vem à cabeça? Para muita gente, é uma imagem de terra seca, de luta, de pobreza. Mas e se essa imagem for, em grande parte, uma invenção? Vamos mergulhar juntos na história desse lugar que é, ao mesmo tempo, muito real e também muito imaginado: o sertão brasileiro. Por séculos, a imagem que dominou foi essa aí, descrita pelo escritor José de Alencar. A de uma terra vasta, esturricada pelo sol, quase como se o fogo tivesse passado e levado todo o verde embora. Essa ideia ficou muito forte no nosso imaginário. Pois é, aqui a gente vai tentar desmontar um pouco esse mito. Vamos olhar por baixo dessa camada de desolação para descobrir a realidade complexa que existe ali. Para entender como o sertão foi inventado, primeiro a gente precisa sacar a profunda divisão cultural que marcou o começo do Brasil. É quase uma história de dois Brasis que viviam de costas um para o outro. Funciona assim. De um lado, tinha a elite do litoral, em cidades como Fortaleza, que se via como supermoderna, europeia, civilizada. E para se afirmar, ela construiu a imagem do interior, o sertão, como sendo seu completo oposto, um lugar primitivo, de barbárie, parado no tempo. E olha que interessante, o ponto crucial é que a própria palavra sertão, que vem de desertão, já nasce com esse olhar de fora. É um nome carregado da perspectiva de quem estava no litoral, olhando para dentro com uma certa desconfiança, com preconceito. Ok, mas se essa imagem de deserto era um mito, o que sustentava o sertão de verdade? Vamos ver agora quais eram os verdadeiros pilares da economia e da sociedade sertaneja. E aqui vem a primeira surpresa. Longe de ser um lugar de miséria, o motor do sertão era uma economia pecuária gigantesca, que botava comida na mesa da colônia inteira. E essa economia toda era alimentada por um sistema bem particular de distribuição de terras, que acabou concentrando um poder absurdo nas mãos de poucas famílias. Esse era o sistema de sesmarias. Na prática era assim: famílias influentes pediam umas terras para a coroa portuguesa e a coroa dava. E não era pouca terra não, eram lotes imensos. O resultado? Essas famílias foram acumulando dezenas de lotes e criaram verdadeiros impérios particulares. Foi assim que nasceu a aristocracia dos donos de terra. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número, 41. Esse foi o número de sesmarias que uma única família, os Feitosa, conseguiu no século XVIII. Eles viraram donos de um território gigantesco no interior do Ceará. É muita terra. E no coração desse mundo de gado e terra, a gente encontra uma figura que é um ícone, né? O vaqueiro, o nosso cowboy do sertão. Todo vestido de couro, ele era a peça fundamental para conseguir tocar os rebanhos enormes, soltos na paisagem difícil da Caatinga. E a roupa dele, que a gente vê aqui, era uma verdadeira armadura de couro. Chapéu, gibão, perneiras. E não era para fazer estilo não. Era questão de sobrevivência mesmo, para conseguir entrar na mata cheia de espinhos atrás do gado. Isso mostra de um jeito brilhante como a própria cultura do sertão foi moldada pelas necessidades do ambiente. Mas o sertão não era só terra e gado. Aquele relativo isolamento não criou um vazio, muito pelo contrário. Ali dentro ferveu uma cultura única, muito forte e, olha, fascinante. O sertão se tornou um caldeirão cultural, um exemplo perfeito de sincretismo. Como a gente vê aqui, influências portuguesas, indígenas e africanas se misturaram de um jeito único. Então, histórias europeias sobre Carlos Magno conviviam com as lendas indígenas do Saci e os rituais católicos se fundiam com tradições locais como a dos penitentes. Uma mistura riquíssima. Só que toda essa concentração de terra e poder nas mãos de poucos também criou um ambiente político, digamos, bem violento. Vamos entender agora essa relação perigosa entre a política e o banditismo no sertão. Os grandes donos de terra, que ficaram conhecidos como coronéis, eram os verdadeiros chefes do sertão. Eles mandavam na política, na justiça, tinham até seus próprios exércitos. E para manter esse poder todo, eles muitas vezes usavam uma ferramenta bem eficaz e violenta: o banditismo social, o famoso cangaço. E olha, essa frase aqui do escritor Gustavo Barroso resume tudo de uma forma perfeita. O cangaceiro existe em função do coronel e o coronel domina em função do cangaceiro. Quer dizer, era uma relação de dependência total. Um precisava do outro para existir e para mandar. Então, no fim das contas, qual é o legado que fica dessa história toda? Cheia de mitos e de poder. O que o sertão representa hoje? A grande lição é que o sertão está muito longe de ser uma coisa só, de ser só pobreza e seca.
É uma região super complexa que foi construída no meio de conflitos, com muita resiliência e uma cultura que, como a gente viu, é riquíssima. E aquela tensão antiga entre o litoral moderno e o sertão tradicional ainda hoje influencia o jeito como a gente enxerga essa região do Brasil. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, que vale não só para o sertão, mas para tudo. Quanto do que a gente acha que sabe sobre um lugar é o que ele realmente é, e quanto é só história que contaram pra gente. É um lembrete poderoso de que por trás de todo estereótipo tem sempre uma história muito mais complicada e com certeza muito mais interessante.